Olá, estamos iniciando o programa que faz a abertura de vários programas. Narrativas Humanizadas do Cuidado. O tema é muito importante. A gente, da Vive e Deixe Viver, vem trabalhando muito esse gesto lúdico que transforma a experiência humana. A apresentação do programa, a partir de agora, passa a ter o âncora, o apresentador que vos fala. Desejo expressar meu profundo agradecimento pelos anos de dedicação da jornalista Amália Rocha, que entrevistou diversas personalidades inspiradoras. Você pode descobrir ou rever esses temas tão atuais no canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. Sou Valdir Cimino, fundador da Associação Vive e Deixe Viver, professor universitário, coordenador das práticas extensionistas e também empreendedor social na Viva e Eduque. Estarei com vocês nesse encontro. Mande suas mensagens, mande suas opiniões, mande temas que nós vamos florear, né? Trabalhar temas tão importantes e tão necessários para a nossa sociedade. Você acompanha esse programa pela Viva e Eduque no canal 897 da Soul TV ou pelo aplicativo disponível para Android e iOS. Além disso, todo o conteúdo está disponível em nosso canal no YouTube da Associação Vive e Deixe Viver. Esse programa, eu vou, de uma certa forma, nesse primeiro encontro, detalhar a importância, né, das narrativas humanizadas do cuidar. Desde 97, a Associação Viva e Deixe Viver promove atividades na saúde e, desde a pandemia, na educação também, dentro da sala de aula. O nosso slogan é o gesto lúdico que transforma a experiência humana. Se a gente levar para a gênese, né, para o DNA desse processo, a associação nasce para levar o lúdico criativo para ambientes de saúde e educação. E sempre perpassando todo o processo da cultura no nosso país, o quanto é importante a cultura, a identidade de um país, né? As nossas obras literárias e a intervenção de obras internacionais, que também a gente tem acesso e as crianças ampliam o conhecimento pelo mundo. Dentro do escopo da nossa missão é demonstrar o valor do brincar e da contação de histórias, da literatura, como ferramenta para a transformação. Como eu falei, o poder da literatura traz uma importância muito grande no momento da contemporaneidade. Se a gente imaginar que as crianças estão, de uma certa forma, abduzidas pelas telas, telinhas e telonas, o livro resgata a memória afetiva do contador, que sempre vai estar ampliando o conhecimento da criança. O conhecimento literário clareia as ideias e fomenta a participação social. Nós precisamos cada vez mais, num mundo tão violento, trazer o conforto para as nossas crianças. Os objetivos do nosso programa é a melhoria da comunicação relacional entre os agentes de cultura, saúde e educação, envoltos pelo trabalho voluntário, pelo humano agindo em prol do bem. Outra intenção nossa é, junto à área da saúde, fazer com que os profissionais da saúde prescrevam a leitura e o brincar, né? São formas de expressão que vão ajudar a criança, muitas vezes, descortinar o medo e levá-la para um mundo mais contente. O fortalecimento dos vínculos humanos através da narrativa, porque a gente tem pai, mãe, profissionais da saúde, profissionais da educação, então a história pode encantar todos. E lembrando que eu, como publicitário, sempre entendo que a metodologia AIDA, né,
provocar atenção, provocar a intenção, o desejo e a ação, né? Eu acho que cada vez que a gente conta a história, ou a mesma história para outras pessoas, nós estamos enriquecendo a vida do outro. Ou seja, o mundo é muito consumista, né? Então a gente precisa abrir a mente, da criança, que vai ser o futuro consumidor, ou que hoje já é o grande influenciador de compras, para um mundo mais sustentável. E isso a gente só consegue implantar junto às crianças pequenas, do 0 ao 6. Vamos lembrar também que esse programa vai provocar conhecimento sobre as políticas públicas e os marcos históricos, né? Se a gente colocar como pauta, né, as políticas públicas, essa é uma grande crença de viabilização da qualidade de vida para as nossas crianças, adolescentes em espaços institucionais, né? A escola, o hospital, a praça. Muitos contadores de história da Vive e Deixe Viver levam esses conteúdos para asilos, para presídios, para diversos lugares onde a literatura pode ganhar um espaço importantíssimo. Em 2001, Ano Internacional do Voluntário, a Vive e Deixe Viver foi a organização que criou, né, o Congresso de Humanização da Saúde. E naquele ano, nós tivemos, pelo Ministério da Saúde, o lançamento do Programa de Humanização da Saúde. A gente sabe que programa pelo programa, hospitais podem implantar ou não. Mas em 2003 veio a profunda realidade, a necessidade que essa política pública nacional envolvesse o SUS, né? Eu só tenho elogios pelo SUS, né? São mais de 30 anos atuando e vendo a realidade de como tudo isso acontece de forma colaborativa. Outra política pública importantíssima, nascida em 2005, é o direito da criança a brincar. O lúdico para a criança é muito importante. Infelizmente, a palavra brincar, muitas vezes, ela é pejorativa, mas a gente sabe que quando a criança está brincando e o adulto motivando, os dois estão aprendendo. A expansão de espaços lúdicos em hospitais é mais do que necessário. Então, todos os hospitais que a Viva trabalha, a gente sempre olha para esse lado. Tem o espaço lúdico, podemos atuar nesse espaço lúdico, ou seja, o brincar para criar e abstrair dor facilita muito o trabalho da equipe de saúde. Outro, outra política que a gente é apaixonado e que a gente acredita que é muito importante ela ser implantada é que criança precisa dar continuidade aos seus estudos. O atendimento pedagógico hospitalar ou a classe hospitalar. A doença não interrompe o progresso do conhecimento, ou seja, a criança precisa continuar aprendendo, mesmo num processo de dor e sofrimento. Principalmente as crianças que ficam muito tempo internada ou elas reincidem várias vezes num hospital. Ou seja, a escola dentro do hospital garante o futuro dessa criança. Outro ponto também importantíssimo que a gente vai citar e vai provocar, né, nas nossas entrevistas vai ser a ciência por detrás do sorriso. Resultados de pesquisas científicas apoiadas pela associação, pelos parceiros Unicamp, Universidade de Campinas, pelo Instituto DOR e a Universidade Federal do ABC mostram para a gente o quanto é importante a gente fazer com que a criança ganhe esperança e, principalmente, se transporte daquele lugar frio, lugar de medo, lugar de insegurança. Ou seja, a neurobiologia do cuidado, a redução do cortisol, que já está mais do que comprovado, a Viva vem fazendo várias pesquisas com essa temática, a elevação da endorfina, ocitocina, quer dizer, são o humor que vem como
abre alas, né? São os hormônios do bem-estar e do vínculo que a gente provoca ao ler para uma criança. O vínculo não é só com a criança, como eu falei, é com a família. Práticas extensionistas e a academia, estar próximo da universidade, é levar também para os jovens a importância do trabalho voluntário e como eles podem articular a Viva e Deixe Viver, tem parceria com diversas universidades. A integração na formação do contador de histórias dentro da universidade, provocando com que esses jovens, mesmo que não sejam, mesmo que não venham a ser voluntários da Vive e Deixe Viver, a gente abre um espaço para essa difusão e diálogo com professores, com alunos, né, com a comunidade ao entorno das universidades. E a união, né, entre o ensino, pesquisa e o diálogo com a sociedade é que vão fazer a diferença no futuro. Um aluno carregar dentro do seu currículo atividades de práticas extensionistas só vai valorizá-lo, né, no futuro profissional. Outro sentimento que a gente tem e motivação para o voluntário é a educação continuada. Ou seja, nós oferecemos para os voluntários, mas também para a sociedade, um currículo de formação de voluntário e aprimoramento constante das técnicas de narrativa. E principalmente entender o que é circular dentro de um hospital ou circular dentro da escola. É respeitar esses ambientes porque são ambientes que abrem as portas para o voluntário poder agir, né? Poder levar tanto conhecimento. A gente tem uma intenção muito forte, né? Olhar para o trabalho voluntário de uma forma bem profissional, né? O voluntário como agente de mudança na identidade da sociedade. A gente sabe que quando catástrofes acontecem, são os voluntários os primeiros a se agirem e a entenderem aquele processo e ajudarem, né, numa estabilidade. Ou seja, o voluntário ele se engaja quando ele entende da causa que ele está trabalhando. Por isso que a Viva e Deixe Viver trabalha os três Cs. A consciência pela causa que eu estou abraçando, o compromisso com a entidade e principalmente com as crianças que nós vamos atender e suas famílias, né? E principalmente os profissionais que orbitam ao entorno dessa criança, seja dentro da escola, seja dentro do hospital. Eu fico tão orgulhoso quando eu vejo a revista digital Historiar e o balanço social da Vive e Deixe Viver, onde a gente traz um resumo da quantidade de atividades que os nossos voluntários produzem. Ou seja, nossas entrevistas e perspectivas vão focar sempre na educação e na saúde, porque sem educação, saúde não existe. Sem educação, cultura tão pouco, né? Nós vamos destacar sempre profissionais na linha de frente sobre o impacto das intervenções lúdicas, ou seja, olhar dos educadores, olhar dos profissionais sobre a literatura, sobre o brincar, num ambiente que é pura aprendizagem. Ou seja, nós temos um projeto que já estamos indo para o quarto ano, junto com a cidade de Olambra, onde a gente também faz contrapartidas pela Lei Rouanet para levar a contação de histórias nesse espaço com firmeza, com contrato, né? Com carinho e atenção e com indicadores. Então, no historiar, vocês vão ver muitas dessas informações. Ou seja, é, nossos voluntários estão sempre a postos para poder ajudar, auxiliar. Vamos lembrar também sobre o processo de olhar para o futuro, né? Ser transparente com o futuro. A Vive e Deixe Viver anualmente apresenta no mês de abril o seu balanço social. Então a gente mostra exatamente onde todos os recursos foram depositados e o resultado que nós produzimos com essas verbas oriundas da Lei Rouanet e oriundas da sociedade.
né? Pessoas físicas podem ajudar, empresas podem ajudar. Então, essa caminhada, né, desde 97 tem sido gloriosa, né? Em catalisar tanta gente, tanta empresa apoiando as nossas ações. Então, a gente comprova tudo isso no nosso balanço social, que está à disposição no nosso site. Por isso que eu falei, visite lá o nosso site, que a gente tem tanta informação saudável, informação que pode auxiliar milhares de pessoas. A gente tem que lembrar também, e eu, como empreendedor social, sempre olho para as 18 ODS, os 18 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Alinhando a associação às metas globais do desenvolvimento sustentável, a gente sempre foca quatro dessas ODSs, mas a gente sabe que a gente pode impactar outras. Primeiro, saúde, né? É a ODS de número 3. A ODS de número 4, educação. E quando a gente olha com carinho para a 16ª ODS, nós estamos falando de paz num mundo tão conturbado, justiça, né? Guerras só acontecem porque existe muita injustiça nesse processo. E instituições fortes. Então, nós queremos alinhar, né, as nossas atividades com marcas fortes. E a 17ª ODS, que na verdade são as parcerias em prol das metas, né? A gente sempre supera as metas que nós nos propusemos a fazer. Quando a gente olha para nossa visão de futuro, chegando aos 30 anos, ou seja, a gente envolve todos os nossos as nossas praças, né? Nós estamos falando de 11 praças, nós estamos falando de líderes que dedicam de alma, coração, para que a gente produza conteúdo legal e a gente olhe de fato essa integração no país. Pós-pandemia, isso ficou muito mais forte, porque nós tivemos que atuar frente a essa janelinha que está aqui. E foi muito interessante todo o Brasil se reconhecer nas histórias, né, na valorização dos nossos autores, na valorização da literatura, no resgate de tantas histórias importantes que nós temos no nosso Brasil, no nosso dialeto, que é muito diverso, né? Ou seja, a nossa visão de futuro é ampliar esse impacto social. É, ou seja, se a gente olhar para essa visão contemporânea, o voluntário ganha muita visibilidade. Ou seja, ele consegue entender o que ele está produzindo. E eu sempre brinco que a melhor história é aquela que se aprende contando. Porque cada vez que a gente conta uma história, a gente conta a história do mundo para o outro. E como a gente produz muitos indicadores, o que a gente faz conta, né? Conta verdadeiramente, conta em favor da ciência. Isso nos dá uma grande possibilidade de efetivamente envolver a sociedade. Mas mais do que nunca, como eu falei, instituições de saúde, instituições de educação. E nós estamos sempre abertos para troca de informações. Ou seja, eu estou muito feliz de poder ancorar esse programa, de poder discutir com vocês, de ter esse espaço aberto, né? Eu estou colocando aqui a cara para bater, mas eu também, isso só vai ser fomentado, né, e articulado quanto mais audiência nós tivermos. E também você vai fazer parte das pautas desse programa. Encaminhe para nós, né, as pautas que você acha importante. Também um aviso para os nossos voluntários, né? A gente pode responder, a gente pode trazer temas tão importantes, né, quanto o que nós programamos para essas 12 edições do nosso programa. Eu agradeço imensamente, né, a sua participação e também a sua multiplicação, né? Porque se você gostou, multiplique, mande para a família, mande para os amigos, mande no trabalho,
faça com que isso reverbere importantemente. A cada programa também nós indicaremos literatura, né? A Viva lê muitos livros, milhares de livros todos os anos. E a gente também tem lá no Bisbilhoteca Viva, a gente tem o ranking dos 100 livros mais lidos pela Viva e Deixe Viver. Passei pelas nossas redes sociais, passei pelos nossos sites e eu conto com você. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.